Olá, vamos dar continuidade na parte 2 do curso avançado de agente de portaria. Estamos falando agora sobre livro de ocorrência. Então vamos dar continuidade. A redação ela não poderá conter rasuras, caso erre passar um traço em cima da palavra e continuar logo após. Evite erros gramaticais. Então a gente tem que evitar erros. Como é que a gente evita erros? Quando você vai fazer sua ocorrência. Todo agente de portaria ele traz um caderno pessoal dele para o posto. Então ele faz a ocorrência no caderno, lê essa ocorrência, vê se não tem erros gramaticais e depois passa limpo para o livro de ocorrência com a certeza já. As páginas não devem ser arrancadas em hipótese alguma e nem passar corretivo nem borracha. É proibido você usar borracha ou corretivo quando erra. Então a gente vai evitar errar. A gente faz a ocorrência no nosso caderno pessoal e depois passamos a limpo para o livro de ocorrência. A passagem do posto deverá ser encerrada na presença dos dois agentes, o que está finalizando a jornada e o que está iniciando, descrevendo como passou o plantão, citando textualmente na passagem o estado de funcionamento dos equipamentos colocados à sua disposição, como computador, monitor, mouse, radiocomunicação, carregador, o bebedouro, o telefone, o interfone, o extintor da guarita. Veja, todos os equipamentos estão tudo correto antes de assumir o posto. No caso de constatação de dano ou avaria de qualquer equipamento, os agentes serão responsáveis pela reparação do mesmo, caso não seja notificado no livro de ocorrência por nenhum dos agentes. Vamos explicar isso melhor aí. Você trabalha como agente de portaria, então lá o bebedouro deu defeito e parou de funcionar. Então você não paga nada e ninguém paga nada, isso é com a empresa, a gente vai só colocar em nível de ocorrência. Só que você não colocou em nível de ocorrência. O colega assumiu o posto seu e também não colocou, foi negligente. O outro assumiu do outro colega, não colocou. E assim sucessivamente, ninguém colocou no nível de ocorrência. Então quando vier fazer uma inspeção daquele posto, vão verificar ali que todos foram negligentes e pode ser responsabilizado os quatro para pagar esse equipamento. Bastava colocar em ocorrência. Ao relatar a ocorrência, o agente deverá fazê-lo de forma mais impessoal possível. Mesmo que você não goste de um funcionário e ele se envolveu numa ocorrência agora, a gente não vai usar ali a caneta para destruir aquele funcionário. A gente vai ser impessoal. Vamos colocar o que aconteceu. Vamos falar agora sobre a ocorrências e RO. RO significa registro de ocorrência. Podem perguntar para ti, você fez o RO de ontem? O RO é se você registrou a ocorrência. O que são ocorrências na segurança empresarial? Ele está fazendo uma pergunta, um questionamento. O que são ocorrências na segurança? São consideradas ocorrências todos os fatos ou circunstâncias que envolvam violação ou tentativa de violação de normas e procedimentos internos da organização, causados por funcionários ou externo. O que seria uma violação de uma norma? Vou dar um exemplo aqui. A empresa que você trabalha, ela tem uma norma que todo funcionário que entra, que vem de veículo e é pediculado, ele por obrigação tem que abaixar o vidro para falar com você, para você verificar que só está ele dentro daquele veículo. Então isso é uma norma. O primeiro funcionário veio, parou, baixou o vidro e falou com você. Você viu que estava só ele ali, você permitiu a entrada dele. E logo na sequência, o portão aberto, um outro colou com ele e passou direto. Não quis parar na portaria, então ele violou uma norma da empresa. O agente de portaria nesse momento, ele não corre atrás de carro, ele não discute. Ele coloca em livro de ocorrência, vai colocar lá o nome do funcionário, a placa do carro dele, o modelo e a cor, e passar para o responsável da empresa, porque o que ele desrespeitou não foi a portaria, ele desrespeitou uma norma, e quem faz a norma não é a gente de portaria, quem faz a norma é alguém que está lá em cima da empresa, diretoria, gerência, supervisão de segurança. Então ele desrespeitou quem está acima de você e acima dele. Com certeza ele não vai se dar bem. Tentativa, crimes ou tentativa de crime. Por exemplo, se você vê pelo monitor uma pessoa que está em cima do muro, com a cabecinha lá em cima do muro, e não pulou na empresa, mas houve uma tentativa de invasão. Então você vai registrar isso de ocorrência
e acionar a polícia e passar as características do que você viu. Assalto na frente da empresa, vai para o livro de ocorrência. Coloque lá o horário que aconteceu o assalto, as pessoas envolvidas, quantos assaltantes eram, se era duas em uma moto. Acione polícia, passe as características e coloque isso em livro de ocorrência, para todos aqui na empresa saber que está tendo assalto na frente da empresa. Ameaças que ofereçam risco à segurança da organização. Toda ameaça que oferece risco à segurança da organização, colocamos em livro de ocorrência. Dá um exemplo aqui de uma ameaça que ofereça risco à segurança da organização. Você abre o portão para o funcionário entrar de carro, ele para no meio do portão aberto, não pode mais fechar, que o carro dele ficou parado no meio, e ele começa a conversar com outro funcionário. Ele não está nem aí para a segurança. Então você foi lá, divestiu ele continuou. Então você não discute com ele, você volta e preenche o livro de ocorrência, faz o RO, o nome do funcionário, a placa do veículo e a situação ocorrida ali. Ele está justamente aumentando a vulnerabilidade da empresa. Naquele momento, se acontecer um assalto, com certeza ele vai ser responsabilizado. Documentos, chaves, carteira, celular, ou seja, qualquer objeto esquecido dentro da empresa. Isso aí está falando com rondante. Rondante ele faz ronda, né? O nome já diz, rondante. Então você trabalha numa faculdade, você é rondante. Meio-dia todo mundo saiu, você foi fazer uma ronda e verificou numa certa sala lá, ele entrou e viu que estava ligado a central de ar, esqueceram ligado. Então você desliga, já vê logo a hora que você vai fazer esse registro de ocorrência. Meio-dia e 3 minutos, verifica logo a hora, desligou. Em cima da mesa do professor ficou um molho de chave e um celular Motorola. Leve para a guarita e faz a ocorrência. Registre essa ocorrência desses materiais que você encontrou. Logo em seguida, 2 da tarde, antes das 2, vai chegar o pessoal da secretaria dessa faculdade. Então você entrega para a secretária, diz, olha, eu encontrei esse molho de chave, esse celular Motorola do professor na sala 203 e faz uma outra ocorrência, dizendo lá o nome da funcionária lá, da secretaria que recebeu aquele material, a hora que ela recebeu e os materiais que foram entregues para ela. Abre parêntese e peça para ela assinar que recebeu esse material. Ela vai assinar que recebeu. Aí você está fazendo corretamente, para não dar problema. Anotar placa de veículos suspeitos que param na frente ou do lado da empresa. Todo veículo em atitude suspeita que para na frente ou do lado da empresa, a gente anota a placa do carro, o modelo, a cor e passa aqui para a segurança, a supervisão, a chefia. Qualquer tipo de dano ativos pertencente à organização. Então qualquer tipo de danos ativos, que ativos, são bens da empresa. Equipamentos inoperantes vai para o livro de ocorrência. CFTV é o monitoramento, que é o circuito fechado de televisão. HT, que é o rádio comunicação que você vai trabalhar. Telefone, interfone, cerca elétrica, qualquer tipo de equipamento que está com defeito, vai para o livro de ocorrência. Veja a seguir um exemplo simples de como preencher um livro de ocorrência, com os dados completos e necessários para o bom desempenho do trabalho. Registro de informações no livro. Registra as informações relevantes das pessoas externas. As pessoas internas, funcionários, se for um condomínio, os condôminos, eles não são registrados no livro de ocorrência, eles têm trânsito livre. Visitante, prestadores de serviços, esses sim que vão ser registrados, que adentram no condomínio ou na empresa. Vou dar um exemplo aqui de uma ocorrência. Exemplo, o nome completo como está no documento, o número de RG dessa pessoa ou o tipo de documento. De repente ele não tem um RG, ele entregou um CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, uma carteira da OAB. Então você vai pegar e colocar só a numeração que está do lado, OAB 4425, é aí que você vai registrar ele. O apartamento para onde ele está indo, a casa, se for um condomínio de casa, ou um departamento dentro da empresa a ser visitado. Quem autorizou essa pessoa a passar pela portaria?
Só passa pela portaria se um funcionário aqui dentro autorizar a entrada. A hora de entrada e a hora de saída, tem que pegar tudo, a entrada e a saída. Esse controle ajuda como forma de rastreabilidade no momento de necessidade pela segurança ou interessados. Então vamos dar um exemplo aqui de uma ocorrência. A ambulância do SAMU, ela passou pela sua portaria, passou a correr alguém. Então a ambulância do SAMU de placa 2245, conduzida pelo funcionário, o senhor Manuel Monteiro Lopes, você pegou no crachá dele, deu entrada pela portaria às 12 horas e foi até o apartamento 233 do bloco C, autorizado pelo senhor Pedro da Silva, que é o proprietário do apartamento, prestando os primeiros atendimentos, e o mesmo foi conduzido para o hospital, passando pela portaria às 12 horas e 34 minutos. Então, prova, o livro de ocorrência mostra que essa ambulância ficou dentro do local ali, daquele condomínio, 34 minutos. Isso é rastreabilidade. Qualquer momento de necessidade, é só puxar o livro de ocorrência que vai dar lá qual foi a hora que a ambulância entrou e qual foi a hora que a ambulância passou de volta, que ela saiu do condomínio para fazer esse socorro. Então isso é fundamental, que a gente coloque a entrada e a saída. Logo em seguida a gente vai falar sobre como preencher um livro de ocorrência, na próxima aula.